Na primeira leitura de hoje, José se apresenta, se revela aos seus irmãos que foram ao Egito buscar comida. Eles que pensavam que José estivesse morto, agora descobrem que José não só está vivo, como é vice-rei do Egito. Então nós temos aí uma reconciliação, um exemplo de perdão, de José, de como José perdoa os seus irmãos que o haviam vendido como escravo, que primeiro pensaram em matá-lo e depois acabaram vendendo-no. E o próprio José diz: não vos aflijais pelo que fizestes. Foi para o vosso bem, foi para a vossa salvação que eu vos precedi e vim à vossa frente para o Egito. Então José, um homem justo, temente a Deus, perdoa os seus irmãos por todo o mal que eles lhe fizeram e consegue enxergar a providência de Deus, consegue enxergar a mão de Deus naqueles acontecimentos. Quando se está no sofrimento, é difícil perceber o que de bom possa haver com aquela situação. Mas, como José, nós devemos aprender a olhar para o nosso passado, olhar para a nossa vida e perceber o cuidado de Deus, perceber a mão de Deus, como Deus nos conduziu. Então, olhando para aquele sofrimento que ele havia passado, José consegue perceber que tudo estava nos desígnios de Deus, que era para um bem. Deus tirou um bem daquele mal que lhe havia acontecido e por isso ele é capaz de perdoar os seus irmãos e não guardar rancor, mágoa, ressentimento. E Jesus, no Evangelho, dá algumas instruções aos discípulos, aos apóstolos que ele estava enviando em missão. Ele os envia 2 a 2, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Os padres da igreja dizem que Jesus os enviou 2 a 2, porque Jesus deu o preceito de nós nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E Ele dirá lá na última ceia: nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então por isso Jesus os manda 2 a 2, para que eles possam também testemunhar o amor fraterno, o amor aos irmãos. E manda que eles sejam desapegados, manda que eles sejam livres. Portanto, que não levem sacola, 2 túnicas, bastão, que eles confiem na providência de Deus, que eles confiem no cuidado de Deus, que Deus proverá o sustento para eles, que não busquem riquezas, não busquem bens materiais. Então, é um dos conselhos evangélicos, o da pobreza, a pobreza evangélica, que é o desapego dos bens materiais, o desprendimento para ter o coração livre, não dividido, e assim poder anunciar o Evangelho.
Ele os manda 2 a 2 e os manda sem seguranças humanas, confiando apenas em Deus. E diz que eles devem anunciar o Evangelho, e aqueles que não aceitarem, aqueles que rejeitarem a sua pregação, eles devem sacudir a poeira dos pés, que aquela casa, aquela cidade serão tratadas com mais severidade no dia do juízo do que Sodoma e Gomorra. Ou seja, a nossa atitude diante da pregação do Evangelho tem consequências para nós. O Evangelho é palavra de salvação, se nós a acolhemos, mas se nós a rejeitamos, ela se torna palavra de condenação. Como Simeão tinha dito a respeito de Jesus, quando José e Maria foram apresentá-lo no templo, esse menino será motivo de queda e de soerguimento para muitos em Israel. Revelará os segredos de muitos corações. Para uns é queda, para outros ele os levantará. Como a Eucaristia, nós rezamos dizendo que este alimento seja remédio e sustento para a minha vida e não motivo de condenação. Se nós acolhemos a graça, então é para a nossa salvação. Se nós a rejeitamos, é para a nossa perdição. Por isso é que Jesus diz: aqueles que não aceitarem, que não forem dignos, vocês vão sacudir até a poeira dos pés contra eles. Peçamos a Jesus que, a exemplo de José, nós saibamos perdoar e ver a mão de Deus na nossa vida, mesmo nos acontecimentos difíceis, mesmo nos sofrimentos. Que nós possamos testemunhar pela caridade fraterna e pela pobreza, pelo desapego à nossa fé em Jesus, e acolher a palavra do Evangelho, que seja para nós palavra de salvação. Amém.